Oi, gente, entre amigos. Como é bom estar entre amigos, né? Como sempre, uma pessoa especial para mim. E vocês conhecem muito. Já esteve por aqui, mas muito rapidinho. E a gente resolveu parar para bater um papo. Porque é um papo que vocês querem conhecer mais profundamente. Eu estou aqui com Bruno Sanggregório. Obrigado, Zó. Prazer estar aqui. Eu não sei nem o que dizer. Nada. Eu não tenho palavras para dizer. Eu brinquei com ela quando ela fez o convite, falou, vamos gravar o Entre Amigos. Eu falei, mas você ainda quer me ouvir falar? Tá me ouvindo falar há tanto tempo. Eu espero ouvi-lo por muito mais tempo, né? Porque, afinal de contas, essa parceria tem dado certo, não é verdade? Graças a Deus. Mas antes de falar desta parceria, não põe o carro na frente dos bois. Bruno, algumas coisas a gente já sabe. A gente sabe que você não nasceu numa casa de artistas. Não. Né? Isso a gente já ouviu, eu acho, no último papo com você, com o Anderson, aquele papo de fim de ano que a gente bateu aqui para fechar o ano do Brasil, né? Uhum. Ah, mas você tinha um movimento de artista anterior a ser ator. Sim. Quer dizer, você, me parece que você não pensava em ser ator. Você queria ser artista. O que artista era esse que o Bruno queria ser? Boa pergunta. Quando eu era criança, eu desenhava muito bem. Sempre desenhei muito bem. E desde o prezinho, assim, 4, 5 anos, eu me destacava e desenhava melhor que a molecada de 8, 9, 10 anos já naquela época. E eu tenho como referência os meus irmãos, inclusive, né? Porque é engraçado, a coisa do desenho parece que era uma coisa de família mesmo. Meu pai desenhava, Ah, que meus tios interessante. desenhavam, meus primos Então a desenhavam. arte estava na Sim, família. cada um do seu jeito ali, mas quando sobrava um pedaço de giz, né? Enfim, crescemos na periferia, né? Na Zona Leste, não tinha giz, tinha gesso, Uhum, cal, né? uhum, Resto de construção. uhum. Então a gente tinha por hábito desenhar no asfalto com o resto Sim, de gesso. conheci muitos grandes artistas em Recife Era que muito legal. faziam isso. Muita gente talentosíssima. E o meu pai, meu tio, eles sempre estavam desenhando vaca, cavalo. O negócio deles era desenhar animal. E ela no asfalto ficava desenhando. Era um desenho animal. Era. Às vezes até mugia. E aí eu cresci com isso, né? Eu tava sempre desenhando, sempre rabiscando. Você sabe o quanto eu sou inquieto e eu tenho essa coisa da mão, eu preciso estar mexendo, fazendo alguma coisa. E eu era lembrado na escola como, tem trabalho, vamos fazer. Era Cleiton para todo mundo, né? Vamos fazer com Cleiton porque o Cleiton desenha. Tem época de Copa do Mundo, que sempre junta aquela galera na rua para desenhar. Todo mundo ia bater na minha porta porque eu tinha que fazer todos os desenhos da rua todo ano. Uhum. Até eu me cansar e falar, não quero mais também. Então, assim, o primeiro sonho de infância, de profissão, foi trabalhar com desenho. Olha aí, pega isso aí para mim, por Pego. favor. Olha, gente, a capa do meu livro, do meu primeiro lançamento, foi desenhada por Bruno Sanggregório. É verdade. É lindo isso, né? É verdade. Eu fiquei muito feliz. Eu sempre tive a vontade Ainda não tive essa experiência de publicar, né? Publicar um livro, publicar alguma coisa. E ter participado do teu livro na capa já me deixou muito feliz de ter meu nome aí. Mas enfim, voltando para os desenhos, né? Eu acho que o primeiro sonho foi esse. Eu queria trabalhar com quadrinho, né? Ah, com quadrinho. Quadrinhos. Então eu assistia muito desenho quando era criança, obviamente. Tinha essa coisa do quadrinho mesmo, né? Das Do gibi? histórias, o gibi, exato. Eu Aham. cresci lendo Turma da Mônica, né? E aí esse sonho ele foi evoluindo, ele foi sofrendo mutações. Então, assim, chegou no momento que não queria mais fazer necessariamente quadrinho, eu queria fazer animação. Porque também eu peguei uma época, né?
Mas de onde onde veio a animação na sua cabeça? Então, veio nessa transição de linguagem do próprio cinema. Porque antigamente a gente via muito Hanna-Barbera, né, desenhos 2D, Aham, a coisa do aham. quadrinho. E aí o CGI, a coisa do desenho 3D, ele foi ficando cada vez mais presente nas produções de Hollywood, né? Então Disney, Pixar, enfim, DreamWorks aparecendo com muita coisa. E aí eu lembro que quando eu assisti o Shrek pela primeira vez, eu fiquei encantado com aquilo, porque era desenho, mas parecia de verdade, né? Era desenho, Aham, mas não era desenho. aham. Tinha profundidade, tinha textura. O Eu não... Shrek era 3D? Sempre foi. É? O Sabia. primeiro Shrek é no início dos anos 2000, não lembro exatamente o 3D ano. de usar óculos de tudo? Não, 3D que eu quero dizer é o desenho, não é o desenho chapado Ah, 2D, tá. porque a É, técnica de animação do 2D é aquela coisa do quadro a quadro. assim, É. tá. E aí isso é substituído pelo cenário renderizado Ok. 3D, que tem Tá, profundidade. tá certo. E eu vi aquilo e me encantei. Uhum. Quero fazer isso. Não tinha condição de estudar, de pagar para isso acontecer na época, porque eu venho de uma família que não tinha mesmo como pagar por isso. E, inclusive, a internet não era o que é hoje. Não era tão fácil Sim, claro. acesso. Eu não tinha computador em casa. Então eu via o que eu via na Uhum. televisão. Enfim, isso foi ficando meio adormecido, assim. E aí Ah, você foi fazer o quê? Já que você não. aí eu fui trabalhar, porque precisava trabalhar, né? Eu sempre trabalhei. Ah, você é um Desde cara que sempre. trabalhou. É, não Gente, parece, mas eu já trabalhei um pouquinho. Quando trabalhei é criança, ótimo. tem que trabalhar, ué, tem que ajudar a pagar as contas. Eu vi muito isso em casa. Tem que Tá ajudar a certo. pagar as contas, tem que ajudar a pagar as contas. O meu primeiro trabalho registrado foi como office boy, não motoboy, né, de É. moto. Office boy é o cara que anda a Que pé. Só que canela. e eu Isso tava em São em Paulo. São Paulo, com 16 anos, comecei a rodar São Paulo inteiro, ia de Mogi das Cruzes a São José dos Campos, eu andava em A tudo quanto é empresa lugar. era o quê? Era uma empresa de contabilidade, que tinha muitos clientes na área de corretagem de seguros e tal, e eu rodava muito, ia em muitos bancos, muita coisa, e aí depois eu acabei partindo para uma coisa de posto fiscal, previdência social, e fui para uma área mais E aí você foi trabalhar burocrática. com isso. Fui, mas deixa eu voltar um pouquinho só para não queimar a Deixa. etapa. Antes disso, porque no primeiro trabalho fechado tava com 16 anos, já tinha feito uma porção de coisas, né? Trabalhei de servente de pedreiro com meu pai, de pintor. Meu pai pegava obras grandes de alvenaria, de coisa, ele falava, a pintura é sua. Que era para te ocupar, não é? Porque Com senão você não certeza, parava, com você ia derrubar certeza. tudo. Às vezes com 10, 11 anos de idade eu já assumia a pintura de casa inteira. Imagino, senão Fazendo você tudo, ia fazendo derrubar recorte. tudo, né? Se você não fizesse isso. É o famoso, como que é que eles falavam? Dá alguma coisa pra fazer que é pra ocupar, né? Ocupa esse bichinho aí. Exato. Então, trabalhei de servente de pedreiro, eu fui assistente do meu pai numa época em que ele fazia carreto no supermercado, entregava compra, não sei o quê, e voltava fazendo lotação, lembra das lotações Lotação. clandestinas com perua? Nossa, que Porque fase não, só, terrível. não era nem clandestino, porque só O tinha, pior é que era, porque já só existia um tinha, né? movimento de regulamentação na Aham, época aham. e ele estava fazendo de forma clandestina. E quando isso ficou claro para ele, que foi uma noite que a gente foi perseguido, inclusive, Nossa, aí ele, naquela noite, ele entendeu que, opa, tô colocando meu filho em risco, aí parou. Mas foi uma fase, assim, complicadinha. Eu estudava de manhã e tinha dia que eu chegava em casa 3, 4 horas da manhã, porque a gente ficava trabalhando a noite inteira. uhum. Enfim, fiz bastante coisa. Fui garçom, fui animador de festa infantil. Como assim animador de festa infantil se você não tinha nada a ver com isso? Como é que você animava a criança? Não Porque você animava. era assim, tão agitado que as crianças morriam de rir só com a sua agitação, era isso? Era. Não, não era. Eu me coloquei errado, não fui animador. Trabalhei numa empresa que fazia animação em festas infantis e geralmente eu cuidava de monitoramento de brinquedos. Cama Aham, elástica, balão pula-pula, esse tipo de coisa. Cheguei a entendi. trabalhar em festa rave fazendo isso, cuidando de cama Nossa. elástica. Então, enfim, fui me virando e fazendo coisas até começar a trabalhar na área da contabilidade. O legal desse primeiro trabalho
na contabilidade que fui passando por várias áreas, né? Uhum, Então eu uhum, fui de auxiliar de escritório, aliás, office boy, auxiliar de escritório, auxiliar de departamento pessoal, assistente de departamento pessoal. Em algum momento eu acabei cuidando de processos de repartição. Não porque eu quis, mas porque aconteceu. Quando eu era office boy, eu fazia homologação em sindicato, uhum, né? Quando tinham processos de empresas que estavam para baixar, né, para encerrar, eu ia nos postos fiscais, Procuradoria, Receita, uhum, uhum, INSS, para tirar certidão negativa. uhum. E, né, a famosa CND, certidão negativa de débitos. E eu fui ficando meio especialista nisso. Porque sempre que tinha um problema, e eu ia fazia tanto isso que eu fui aprendendo a lidar com Uhum, os fiscais e uhum. conversando coisas. E aí chegou no momento que o dono do escritório ele teve uma sacada. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, já que é o Bruno que sabe, o Cleiton, né? Era Cleiton. É verdade, É, o Cleiton. é um desafio, é. Já que é o Cleiton que sabe resolver isso, porque quando eles mandavam outros office boys, eles não tinham o mesmo resultado, e isso pesava financeiramente para o escritório, porque às vezes eles não só deixavam de conseguir a certidão no prazo, o que empacava o processo, mas eventualmente tinham ressalvas e tinham que pagar a multa. Então tinha também um jogo de cintura, tinha que saber lidar com a pessoa que estava ali analisando o Aham, processo. aham, aham. E aí ele percebeu isso. E aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte, agora você vai cuidar disso especificamente. Porque dentro do departamento pessoal, que é a área que cuida de fechamento de folha de pagamento, eu tinha também a coisa de fazer GFIP, né? Que são os documentos Uhum. de fundo de garantia. Eu já tinha umas coisas que eu fazia que também auxiliavam nesse processo. E aí falou: quer saber? Ele vai cuidar só de repartição. E eu virei um novo setor dentro do escritório, era eu sozinho fazendo esse trabalho. Então fiquei lá um tempo significante, assim. Fazia o que eu queria fazer? E era bom isso? Era Era prazeroso? legal, Você curtia? eu gostava. O pior é que eu gostava. Pior não, Porque, melhor, né? Senão ia ser é, um. uma vez eu comentei uma coisa, eu acho que, sabe essas frases feitas que você coloca em Facebook, assim? Ah, Eu postei uma coisa uma vez que eu lembro que você comentou. E isso ficou registrado pra mim, mas é que ainda continua fazendo sentido. Eu fiz uma frase assim no Facebook. Acho que o mais importante não é trabalhar com aquilo que gosta, é aprender a gostar daquilo que você faz. E aí eu lembro que você foi lá e falou: parabéns, é isso mesmo. Eu sempre tive esse pensamento. é. E embora eu tenha aptidões, né, escolhas de, eu quero partir por esse caminho, eu preciso ser um ser maleável, adaptável, né, flexível nesse Uma massa processo. branca. Exato. Sempre tive essa imagem assim no meu. Uma coisa muito sinestésica, assim, não sei. E aí, eu gostava porque, sei lá, pelo senso da responsabilidade daquilo que eu estava fazendo. Eu lidava com empresas grandes, né, que tinham nomes, e eu achava Com as bacana. relações humanas que de É, alguma forma você tinha nesse eu achava trabalho. legal. E aí eu larguei tudo isso porque um doido me achou na rua. Me achou é ótimo, né? Me achou na rua, assim, largado. Eu tava numa dessas andanças, num ônibus, eu lembro, eu tava na Avenida Consolação, num ônibus que vinha talvez para essa região oeste, Lapa, sabe, Praça Ramos, Aham, aham. subindo a Consolação. E das duas, uma, né? Se eu não tivesse no transporte lendo, eu tava desenhando. Uhum. E aí eu com uma caneta Bic, tava fazendo um desenho. E aí o cara que sentou do meu lado, ele ficou olhando assim, e aí ele ficou embasbacado, ele falou: "Meu Deus, como é que você faz um desenho com essa qualidade de caneta? Você não pode errar". Ele ficou impressionado. Aí ele me convidou para fazer, para desenhar, né, criar o layout de uma grande feira que ele ia fazer, um evento Nossa, sim? assim. Isso não aconteceu, tá? Mas o convite era: você vai fazer toda a parte gráfica, design, vai desenhar de uma feira de. Era uma coisa meio Fashion Week, assim, era uma coisa de moda, de Aham. desfile. E eu fiquei feliz, legal, oportunidade da minha vida. A gente trocou contato, começamos a conversar, e conversa vai, conversa vem. Ele me achou bonitinho. E Hum. aí, eu sempre muito cabeludo, né? Ele falou assim: escuta, garoto,
você não quer cortar esse seu cabelo, fazer umas fotos, não? E começar a trabalhar como modelo? E aí eu falei, legal, vamos fazer. Vamos fazer. Foi uma fase muito maluca, mas eu acho que muito importante na minha transição de carreira, assim. Que não aconteceu. O cara era um trambiqueiro, sumiu do país, sei lá, fugiu. Era um cara que devia ter contato com um monte de molequinho, de adolescente, sei lá o que ele fazia com as... Aham, Eu sei que aham. assim, começamos a falar, fizemos umas fotos meio improvisadas e levamos para algumas agências de Agência. modelo. Aham. E Ele como teu agente. ele como agente, Aham. exato. E na época não rolou nada, porque parece que tudo levava tempo, não acontecia como deveria, e queria fazer foto e não dava certo, ia numa agência de top model, às vezes eu não tinha a altura que eles esperavam para passarela, ou para... tinha uma coisa, ele trabalhava muito com modelo de cueca, esse tipo de coisa, e eu não tinha o porte que eles queriam, né? Aham. E aí a gente começou a querer caminhar para uma coisa, não, modelo comercial, não sei o quê. Ele falou que queria tirar meu passaporte para que tinha uma possibilidade de Quem, trabalhar quem? fora. Meu Olha que loucura, Deus! quase que eu fui, sei lá, tráfico de órgãos, né? E nessa de tirar o meu passaporte, nessa fase aí, só pra você entender, né, na linha cronológica, eu tava no meu último ano ali do escritório, foi quando eu pedi as contas. E eu saí Você por conta queria ir disso, para... queria. Eu Olha, falei, gente, tem uma oportunidade de trabalho fora e eu tô saída do escritório pra ser modelo. Ele pegou a minha carteira de trabalho, no meio do caminho, acho que alguém processou ele por alguma coisa e ele sumiu. E nessa que ele sumiu com a minha carteira. Ainda bem, sumiu com a carteira, não comigo. Ah, e, ok, passou um mês, dois, três, quatro, eu precisei voltar a trabalhar, porque eu não tinha recurso, não dá aham, para me manter. aham. É E as claro, tuas visitas naquelas agências não não... deu em nada. Até Não? fui em agências, fotografei alguma coisa, mas não deu em nada. Porque eu não tinha o porte que eles queriam para ser modelo fotográfico de Aham, passarela e aham. afins. Só que eu também não era ator, não tinha a desenvoltura talvez necessária. Não deu em nada. E aí eu voltei a trabalhar com contabilidade. Voltou para aquele escritório. Não, fui para um outro, continuei trabalhando nessa área de departamento pessoal, então fui assistente num escritório, aí me chamaram num outro, para pagar mais eu fui para o outro, aí me chamaram num outro, eu sei que em um ano eu passei por 3 ou 4 escritórios diferentes, cada vez ganhando mais e subindo de função, muito rápido, fui muito criticado, inclusive pela minha família, meu irmão mais velho, Que não se fixava, né? o meu irmão, ele trabalhava comigo no primeiro escritório. Foi ele quem me indicou lá. E quando eu entrei como office boy, ele era assistente de escrita fiscal. Eu fui para o departamento pessoal, ele ficou na fiscal. Eu saí para ser modelo, não deu certo. Fui pulando de escritório em escritório e ele ainda estava no mesmo. E aí eu lembro dessa frase também que me marcou, que ele falou assim, cara, você não para quieto, parece um macaco, fica pulando de galho em galho. E eu fiquei brabo com aquilo, que eu falei assim, porque tem a tal da crença de que você está sujando a tua carteira, né? Aham, Aí eu aham. falei, mesmo eu tô saindo para ir para uma coisa melhor, eu não tô saindo para ficar desempregado. Não estou sendo demitido, eu Exato, eu estou estou... sendo contratado por um Aham, lugar melhor, tanto que no meu último escritório contábil, eu trabalhei na Trevisan, que tem faculdade própria, é um escritório gigantesco ali na Bela Sintra, e eu estava como analista pleno já. E meu irmão ainda estava como assistente. Então chegou no momento que eu até ultrapassei ele em salário e tal. uhum. E aí foi um momento realmente decisivo assim na minha vida, porque nessa época eu já não estava feliz mais. No primeiro escritório eu gostava, porque eu fui aprendendo, fui Você já evoluindo. tinha aprendido o que você achava que Eu precisava. talvez Estava repetindo. não era isso, eu acho, mas não tinha. A primeira empresa era uma empresa pequena, muito familiar, Uhum. né? Eu acho que tinha uma coisa muito parecida com o A que a gente tinha relação na do humana. Brasil, Aham. E na televisão era uma coisa muito corporativa demais, né? Muito certinho, era um trabalho muito maçante, assim. E aí foi nesse momento de vida, assim, que eu tô falando da vida profissional, né? Onde eu comecei a olhar para a questão da dublagem como uma possibilidade real de trabalho. Eu não Você, falei da dublagem, né? pois é, Ah, você começou a pensar assim, puxa, isso aí eu posso fazer? É isso? não. Ah,
como eu disse, entrei no primeiro escritório para trabalhar com contabilidade. Eu estudava, né? Então eu trabalhava o dia inteiro, chegava à noite eu ia para a escola. Ah, Isso lá em 2004, 2003, essa fase, época aí. Então eu estava no colégio e eu descobri uns amigos ali que tocavam, que tinham banda. Primeiro que tem uma história pessoal aí também, né? A minha família sempre foi muito religiosa. uhum. E quando eu completei 15 anos, eu decidi que eu não queria seguir aquilo. Foi uma decisão muito desafiante, porque eu Nossa, comprei briga com a minha família inteira, mas eu banquei e minha postura foi firme. Eu falei, eu não quero e eu não vou. herege. Ok, fui criticado, muitas coisas aconteceram. Nessa fase, né, trabalhando como office boy, abrindo mão dessa relação com a religião e tal. E na escola eu descobri que os meus amigos tinham uma banda de rock. Nossa Que Senhora. eu sempre quis fazer parte disso, sempre adorei o movimento e eu nunca entendi que. Enfim, eu não canto, eu não tocava nada, eu não tinha aptidão musical nenhuma. A não ser o fato de ouvir música o tempo todo, né? Sempre tô com fone no ouvido. E aí eles estavam precisando de uma pessoa, porque um dos membros da banda lá furou, ele não tinha compromisso, ele nunca estava para ensaiar. Eles decidiram me ensinar. Você vai aprender a tocar contrabaixo para tocar com a gente. Nossa, que legal. Eu falei, ótimo, vamos lá, quero aprender. E aí, enfim, a história com a banda também foi uma coisa que durou quase 10 anos na minha vida. Nesses momentos onde a gente saía para Eu não tocar, sabia que você era contrabaixista. não sou. Ué, mas você não tocou durante 10 anos? Eu tentei aprender por muito tempo, mas não deu muito certo. Porque esse não é meu instrumento. Definitivamente não é. Meu instrumento é bateria. E Ah, eu, imagino, é, imagino. Com essa mãozinha é. inquieta aí, com certeza. E eu queria muito tocar bateria. Só que toda vez que eu sentava na bateria, eles olhavam pra mim e falavam assim: levanta. Porque você é muito estabanado, você vai furar a pele da bateria. Então eu já tinha a fama do destruidor. Isso eu carrego desde a infância, assim. Meus irmãos me chamavam de destruidor. E, enfim, e que também foi causa de uma grande frustração, assim, porque eu queria tocar bateria, mas eu não podia sentar na bateria. Então eu insisti no contrabaixo muito tempo até entender, não, isso não é para mim, cansei, não quero mais. Mas foi um momento muito bacana, muito importante na minha vida, porque foi um momento eh, sei lá, de ganhar espaço, de sentir que tinha liberdade, de sair à noite, de tocar. Mas eu sempre fui muito responsável. Eu nunca me envolvi com droga, eu não era o cara que chegava em casa bêbado, muito louco. Aconteceu, uma ou duas vezes, mas Com certeza. é. Mas eu era engraçado, porque embora eu tivesse ali, sei lá, 16 anos e com a molecada da minha idade, eu era o cara responsável do grupo. Eu era o cara que já trabalhava, eu era o cara Uhum, que tinha que, não, eu tenho horário porque amanhã cedo eu tenho que estar no trabalho. Então eu puxava as pessoas para baixo, sabe? uhum. Esse senso de responsabilidade eu levava com a banda, porque tinha coisa do empresário da banda, sabe? Eu já fazia um trabalho de produção e não sabia que eu estava fazendo um trabalho de Aham, produção. Eu ia aham. atrás de agendar show, de falar com as pessoas, de produzir. Uhum, Era eu uhum. quem escrevia as músicas. Eu era o menos músico do grupo, mas as músicas eram quase todas minhas, porque era eu que letrava. Ah, você fazia as Eu fazia as letras. letras, Aham. e aí depois eles compunham e tal. Enfim, nessa fase, que foi uma fase muito bacana, muito gostosa, de, de, de arte, de aprendizado e tal, mas, enfim, sempre muito ferrado de grana, a gente começou a brincar de fazer dublagem em casa. Quem, especificamente? A banda. A banda. Eu tenho um amigo que é meu amigo até hoje, a gente vai falar do nome dele depois de novo, o Diego. Que foi, assim, eu não tinha internet, eu não tinha computador, eu não tinha os instrumentos, eu não tinha nada, a banda era dele, ele era o dono da bola, literalmente. A gente ensaiava na casa dele com os instrumentos dele, e quando não estava ensaiando, ele tinha ali o computadorzinho dele, ah, e ele apresentou essa brincadeira, né, porque era uma brincadeira. Ó que legal, eu descobri que se a gente pegar este programa aqui, que era o Movie Maker, e colocar um filme aqui, a gente consegue anular o som do vídeo e a gente grava com as nossas vozes. E aquilo virou nosso hobby, virou nossa paixão. A gente tinha pressa de sair da escola para ir para casa para fazer fã dublagem.
Aham, Naquela época esse termo não existia. aham, Foi no início da vida aham, do YouTube, assim. aham. E, enfim, foi muito bom, foi muito gostoso. A gente queria muito fazer isso. Ah, então a gente, naquele momento das nossas vidas, assim, de banda ainda, a gente definiu que a gente ia fazer isso profissionalmente. E a gente fez um acordo. A gente vai terminar a escola, a gente vai fazer teatro, a gente vai fazer dublagem. Mas você já sabia que precisava fazer Sabia teatro? porque o Diego pesquisava. Isso deve ter acontecido mais ou menos em 2005, 2006. Uhum. O Diego trabalhava num restaurante na Celso Garcia, lá no Tatuapé. E aí tinha um cara que ia almoçar lá, um tal de Fábio, se eu não me engano. Não sei se você lembra dessa figura. Eu lembro, porque, enfim, eu vi alguma foto dele e eu tenho a imagem dele na cabeça até hoje. Esse Fábio, ele se apresentou para o Diego como ator e disse que estava entrando na dublagem. Fábio Hilst. Talvez, não lembro o sobrenome. Era um moreno de Ai, não, óculos. não, o Fábio Hilst era loiro. O Diego, ele trabalhava como recepcionista, é ótimo, em restaurante. É cobrador, caixa, enfim, é o cara que atende no restaurante do tio. E aí, papo vai, papo vem, ele descobriu que esse cara era ator e era um dublador em formação. E ele perguntou, mas onde é que você fez? Como é que faz para entrar? E aí ele falou, eu faço do Brasil. E se você quer trabalhar de verdade com dublagem, você precisa fazer do Brasil. Existem outros cursos, viu? Mas esse é o melhor. É o único curso para atores. Obrigada, viu, Fábio? Muito obrigada, viu? A do Brasil estava nascendo, né? Estava em 2005 nós começamos. Foi por aí, 2005 ou 2006. Porque isso ficou um tempo martelando assim na nossa cabeça. E eu só fui realmente abrir mão do escritório, aquela coisa toda, e falei, não, agora eu vou fazer teatro em 2009. Mas você já tinha decidido fazer Já, teatro? Fazer teatro como ator? já, é o que eu tô dizendo, nessa fase de fã dublagens, a gente já tinha esse sonho. Uhum. Só que a gente ainda não tinha o recurso para chegar Não, lá. é que eu me lembro que você, Liguei, quando você ligou na do Brasil, liguei, eu liguei. como é que foi? Porque você queria dublar, Uhum, essa pessoa passou o contato da do Brasil e uhum. você ligou para a do Brasil. Então foi em torno de 2006, 2007 que você Não, ligou para a do Brasil? não, não, Não? não, não. Nossa, por que demorou tanto? Que Porque eu pessoa não é era essa? ator ainda, Sim, porque mas eu não você tinha sabia? grana, porque eu tava no escritório e eu não tinha ainda. Assim, a gente queria, a gente tinha combinado que ia fazer, mas era uma coisa meio distante, assim, sabe? Não tava certo de que ia ser. Não parecia possível, eu Ah, acho. sim, mais Não parecia isso. possível. Aham. Porque quando eu pensava em ser ator, o que não faltavam eram pessoas para dizer que não, isso não vai dar em nada. Uhum. Inclusive, eu tinha amigos na escola, no colégio, que eram atores. Cara, falei com um deles esses dias. Falei, e aí, meu querido, você já tá com o teu registro profissional? Ainda não. O cara É, já era porque ator é 20 anos exatamente isso, quando atrás. você falou que você queria dublar, mas achava que não estava ao seu alcance, que era caro, talvez, não era a sua praia, né? Quando é que você ligou na do Brasil? Vamos encurtar essa 2009 ou conversa, 10. porque se eu tiver que levar 2009 ou 10. 2009 e 10. Por aí. E aí, 9. o que que Não. aconteceu? Você ligou na do Brasil, você já era ator? Não. Aff, Como eu disse, Maria. vamos lá. Eu acreditava que não era possível. E aí, quando eu saí do escritório e falei, é isso que eu quero fazer, eu vou sim. Aí eu tomei a decisão. Liguei na do Brasil. Imediatamente. Como é que eu faço para fazer o curso e tal, não sei o quê? Eu lembro que eu fui fazer um workshop num outro estúdio. Que foi um estúdio que me parecia legal, tinha equipamentos muito bacanas, um estúdio muito bacana, né? Tinha uma infra. E aí eles viraram e falaram assim para mim, ó, você vai estudar aqui, vai fazer ao mesmo tempo teatro e dublagem, vai fazer tudo junto. E vai se formar em um ano, vai sair daqui dublando, já com registro profissional. Nossa, que Foi aí legal. que houve esse estranhamento. E aí eu liguei finalmente na do Brasil, você me atendeu. Nossa. É. E por incrível que pareça, não me assustou, eu não saí correndo. Eu achei a senhorinha muito simpática. Aham, aham. Eu lembro que eu falei assim, ó, fiz um workshop num outro estúdio, eles me prometeram isso, como é que é? E aí você falou assim, olha, querido, você pode fazer o curso onde você quiser, mas ó,
eu trabalhei no sindicato e eu posso te dizer isso com precisão. Não existem cursos regulamentados de teatro que também trabalhem com dublagem. E curso nenhum de dublagem pode te dar registro profissional. É um passo depois do outro. Primeiro você faz um curso técnico de teatro, se profissionaliza, depois você faz a especialização em dublagem. Então, faz o seguinte, você não precisa fazer do Brasil, não. Você faz o que você quiser, mas ó, entra no site do sindicato e procura as escolas regulamentadas de teatro. Aí eu fiz esse caminho. Eu entrei no site do Sindicato dos Artistas, procurei as escolas, liguei em todas elas para me informar, para entender o que cabia melhor na minha realidade financeira e de tempo e tudo mais. E aí eu fui fazer a escola de teatro finalmente no Encena, isso foi em 2009. Eu estudei lá em 2009 para 2010, foram 2 anos de curso técnico. E depois desse tempo todo que finalmente eu chego na do Brasil em 2010 para 11 para fazer o curso. É, Porque porque 12 eu podia já comecei entrar a no final trabalhar. do curso de teatro, a É, gente já recebia, né? foi uma coisa parecida assim. E aí você começou a fazer o curso de dublagem e ele atendeu às tuas expectativas quando você chegou? Como é Cara, que foi aquilo? eu acho que se eu não tivesse atendido eu não estaria aqui ainda, né? Foi um Não, processo naquele maluco. momento, né? Naquele momento, eu não sei. Foi incrível. Incrível, era uma Você coisa fez o muito curso com quem? mágica. O Hermes foi o professor que mais me deu aula. Tive aula com a Laudi, com o Roberto Leite, com a Luísa Viegas, com Silas Teve aula comigo? Borges. Também, as aulas teóricas. E É? lembro que eu saí no começo assustado e feliz de ver que eu não sabia nada. Porque teve uma vez até que lá na cozinha, na Delfina, né? Eu virei pra você e falei assim, Dona Zódia, qual é o nome dessa aula, especificamente? Eu não entendia qual... Aí você falou assim, eu chamo esta aula de expressão vocal. Aí eu, oi? Porque não tinha nada de expressão vocal naquela aula. Tá falando de pressupostos de PNL. Tanto que eu adotei essa linguagem depois, não sei se você percebeu, mas na escola, trabalhando na escola, eu sempre falei aulas de expressão vocal com pressupostos em PNL. É, foi muito legal, foi um momento muito gostoso, porque parece que finalmente aquela barreira daquela coisa que todo mundo me falava, não, cara, isso não é possível, não faz sentido ser ator no Brasil, não faz sentido ser artista no Brasil, você quer fazer cinema? Como assim, cara? Você vai ficar carregando cabo a vida inteira, você não vai chegar em lugar Mas você nenhum. já fazia cinema a essa É que você altura? tá pedindo pra adiantar a história? Pois é, mas Ah. eu sei que você já fazia cinema. Porque depois que você fez o curso da do Brasil, Uhum, você terminou o curso e você voltou na do Brasil voltei. para. Parece que você estava com as mensalidades atrasadas, Tem uma qualquer história coisa assim, assim. já E contei aí isso. você foi procurar do Brasil para ver se fazia uma negociação, se podia prestar serviço em troca da tua dívida, qualquer coisa assim. E eu me lembro que você chegou e eu perguntei, mas o que que você faz? Uhum, E você disse, eu sou cineasta. uhum. Me lembro dessa, com uma verdade absoluta. Eu fiquei meio assustada. Não Mas vai foi bom? caber um cineasta na minha casa, né? E aí, então você já fazia cinema? Então, ó, só voltando para a cronologia. Como eu disse, quando eu largo o escritório para fazer teatro, eu fico desempregado e preciso me manter, e inclusive para pagar o curso de teatro, né, e depois o de dublagem, e eu comecei a fazer de tudo um pouquinho. Fiz muita figuração, fiz muito evento, como freelancer eu fiz muita coisa, tudo que me chamavam, tem trabalho eu vou, porque eu preciso me manter, né? E tinha um custo alto, inclusive, porque eu morava ainda em Itaquera, né, na casa dos meus pais. Então, só de vir para o centro da cidade, esse, né, transporte já ficava muito caro para mim. E quando eu chego nos últimos semestres ali no curso de teatro, acho que no terceiro semestre especificamente, eu tive uma diretora chamada Juliana Caligares, que tinha um grupo, tem ainda, né, Trilhas da Arte, Pesquisas Cênicas, junto com o Antônio Ginco, né? A Juliana me convida para entrar no grupo profissional dela de teatro. Eles estavam inaugurando um espaço próprio, que era um espaço na Freicaneca, né, Trilhas da Arte, Pesquisas Cênicas, depois virou cemitério de automóveis, e cediu a companhia do Aham. cemitério. A gente ficou acho que uns 2, 3 anos ali fazendo trabalhos, que foi para mim também muito
rico de aprendizado. Eu passei por todas as áreas. Eu fiz iluminação, eu fiz som, eu preguei tablado, eu fiz camarim, eu fiz tudo que você pode imaginar. E Mas você era também o Cleiton nessa era o... época. Não, aí eu já estava... Foi na transição, porque eu termino a escola de teatro como Cleiton ainda, Aham. né? O Bruno realmente veio depois da do Brasil, inclusive, porque eu É, fiz o porque Cleiton... Fiz o Cleiton. você fez a dublagem como Cleiton. Fiz o curso todo como Cleiton. É. Foi nessa época. Então eu estava cursando do Brasil e, paralelo, eu estava já nesse grupo de teatro e fazendo coisas. Ah, como eu disse lá atrás, eu começo essa história de dublagem fazendo fandub. E ali eu comecei a editar, porque eu precisava editar as dublagens. Que foi me dando um aprendizado nessa área de edição de vídeo, de audiovisual e tal. Nesse momento de grupo de teatro, alguém me faz um convite. Alguém que você conhece pouco também, chama Marco Faustino. Vamos fazer um filme. Porque ele viu uma coisinha que eu fiz, um curta, achou bacana. E a gente decidiu assumir um longa-metragem naquela época, em 2011. Eu escrevi o roteiro de forma conjunta, ali, coletiva com o Marco, né? O roteiro é meu, ele entra para ajudar na adaptação. Eu fiz a direção. O Marco, ele tinha acabado de sair da BASF, né? Ele saiu com uma rescisão bacana, né? E aí ele pegou um dinheirinho, que era o que ele tinha na época. Eu consigo investir 10 mil reais nesse filme. Hoje não é nada. 10 mil reais você não faz um podcast direito. Mas a gente ficou um ano em processo gravando esse filme. E depois disso a gente engatou outras coisas. Ali nasce Entre as Sete Filmes, né? Então nasceu o coletivo junto com o Rubens Cury, Marco Faustino, o Ginco, né? O Antônio Ginco, o Renato, o Thiago, Luana, eu. Eram 7 pessoas escrevendo, produzindo, dirigindo, editando, fazendo trabalho de mesa. Então, ao longo desse ano em que eu fiz a minha formação lá do Brasil, eu estava nesse processo fazendo muita coisa. Não estava ganhando dinheiro, fato. Mas estava... acho que foi a fase mais rica para Estava mim nascendo o de artista. cineasta. Que depois eu até compreendi melhor essa linguagem e eu nunca mais me coloquei como cineasta, depois que você me zoou. Aí virou o Bruno Filmmaker, porque é o cara que faz filme. Eu não sou cineasta, eu não vivo disso, mas eu faço filme, eu sei fazer filmes. E aí, quando eu chego na do Brasil, depois de formado, né, eu saí daqui muito frustrado, Por que especificamente? porque eu não entrei no mercado, não como eu gostaria, né? A do Brasil tinha um estúdio, A do Brasil não pouco tinha trabalho, produção. pouco trabalho. Não tinha produção. Eu saí daqui, bati na porta de alguns estúdios, fui muito maltratado no começo. Imagino. As pessoas não queriam que eu chegasse, isso era um fato. Não havia espaço para novas vozes. E aí eu fui ficando decepcionado, na verdade, porque eu investi muito para estar ali. Eu passei por um longo E você caminho achou que assim. saindo do Brasil, Agora do eu curso, cheguei. a porta estaria aberta. Sim, normal, né? Eu acho que essa é a expectativa de todo mundo. Claro. Porque o caminho preciso ser ator, vou me profissionalizar. Vou fazer especialização. Fiquei ali 3, 4 anos estudando. Agora vai. E aí você chega no primeiro estúdio e leva uma porta na cara. Você chega no segundo, leva outra. Vai no terceiro, uma pessoa rosna pra você. Você chegou a fazer algum teste? Fiz alguns registros, alguns testes, algumas coisas. E foram nessas experiências que eu percebi que não tinha muito espaço. Então, o meu problema naquele momento não era com a dublagem ofício, né? Trabalho de ator. Era com o mercado mesmo, que eu falei, por quê? E eu fiquei muito magoado, de tipo, cara, eu investi tanto nisso e aí é aquela história, né? Conheça seus ídolos e se decepcione, né? Não passe para a cozinha. Aí eu vi que não era bem como eu pensava, porque realmente existe uma glamourização, né? Quando você olha como fã, parece que tudo é muito distante. Você põe um negócio no pedestal ali. E aí você chega lá, você vê que não brilha tanto, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? É meio opaco às vezes. Aí você fala assim, poxa... Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz de ter descoberto as outras áreas todas. Porque eu falei, tá, beleza, pode ser que não seja a dublagem. Que bom que ela me proporcionou me descobrir como artista. É nessa hora que você volta para do Brasil? Não, então, aí eu encarei
o trabalho de ator e falei, é isso, vou fazer publicidade, vou fazer cinema, vou escrever, vou dirigir, vou fazer teatro, tá tudo bem, sou artista. E meio que dei uma esquecida da dublagem, eu fiquei quase um ano longe, que você não lembrava disso. Eu me lembro que você ficou Eu muito fiquei um tempo. tempo. Quando você voltou. Eu fiquei um tempo longe, não liguei mais. E as pessoas me perguntavam, né, Bruno, e a dublagem? Porque já tinha virado Bruno, né? E a dublagem? Eu falava, o mercado é muito fechado, muito complicado. Aí num belo dia, eu recebo uma mensagem da do Brasil. Provavelmente sua também, acho que você passava escala ainda naquela época. Bruno, você pode estar aqui amanhã às 11? Bruno não, Cleiton, né? E aí eu falei assim, beleza, o que é? É escala? Por SMS, não tinha WhatsApp na época. SMS. Aí você sempre muito muito delicada para responder as pessoas, falou, não quiser, não venha, põe o outro. Mentira que eu fiz isso. Foi, e ainda colocou um kkk no final, assim. Aí eu falei assim, não, eu vou estar aí, pode deixar, viu? Vou estar aí sim. Algumas pessoas precisam de um empurrãozinho, né, gente? Nada demais. Eu sei que eu tinha feito, acho que fiz uma ou duas escalas, assim. Foi uma série de mexicana, de um reality de lutadores, é o Luchador. Acho que foi a primeira que eu fiz na vida, foi o Luchador. Depois eu fiz, ainda lá na Delfina, um que era um vídeo... Como é o nome daquele rapaz que faz aqueles vídeos, videomix da empresa, de remédio e tal? Ah, sim, claro. Era para uma empresa. E aí teve um vídeo com 300, lembra? Ele gosta muito de 300. Claro. Tava Roberto Leite, César Emílio eu conheci ali, Flávio Dias. E aí eu gravei esse Com o segundo Hermes vídeo. dirigindo. Lá embaixo, no estúdio. Lá em cima, foi lá em cima. Foi lá em cima, porque eu lembro do desce e É que sobe de A escada. primeira foi lá embaixo. Esse deve ter sido o Foi segundo, o talvez. segundo, é. Aí, nessa escala aí, especificamente, foi Cavaleiros do Zodíaco. Era o Cavaleiros Ômega, a primeira temporada. Eu fui fazer umas pontinhas. E aí eu cheguei lá no estúdio, gravei. Foi aí o teu choque na época, porque eu cheguei careca. Careca. Sempre fui cabeludo, cheguei Me careca. lembro de você careca. E aí, quando acabou a escala, eu lembro que eu saí, como o estúdio ficava ao lado da tua sala, eu bati na porta e falei, dá licença, posso fazer uma pergunta? Como é que tá o meu nome artístico no cadastro de vocês? Tá Cleiton, né? Você falou, é. Aí eu falei, pode colocar Bruno, quando, né, se for para os créditos, Bruno San Gregório? Aí você ficou curiosa e falou, tá, mas por quê? Senta aí. E aí eu sentei e fui contar a história. Porque eu acho que você, sei lá, você olhou e falou, o que tá acontecendo com esse menino? Crise de identidade, chegou aqui careca com outro nome. E aí eu fui contar toda a história, que é aquela história que eu já falei muitas vezes, né? Da Elk, da numerologia, cabala. E parece que deu certo, né? Parece que deu, resumindo, para quem não conhece a história ainda, as pessoas estavam me insistindo para que eu mudasse, né, artisticamente, de Cleiton San Gregório para Bruno. Isso começou com agências de publicidade que diziam, Cleiton e San Gregório não orna, não combina, que é um nome americano com um sobrenome europeu, né, italiano. Bruno San Gregório fica mais bonito, mais sonoro. E aí depois veio a coisa a numerologia diz que Cleiton dá sacrifício e Bruno dá herói. Olha, Você quer ganhar dinheiro? Você quer mudar alguma coisa na tua vida? aí entrou a Elke te dando... E a Elke virou pra mim e falou, Cleiton é uma bosta. Foi o suficiente. E aí eu chego com essa história. Você lembra que você me respondeu ou não? Não lembra? Claro que não. Não lembra mesmo? Imagina que... O que você responderia hoje se eu virasse pra você e falar, eu não sou mais Bruno não, agora é José Cleide. Problema seu, meu filho. Se vira. Te vira. Boa sorte. Você virou pra mim e falou, cara, foi o divisor de águas, assim. Que você falou, não adianta você mudar o nome e não mudar a tua postura interna. Você está se propondo uma nova identidade, então seja esse cara que você quer ser. Ou você assume o Bruno San Gregório e vira esse cara que você está dizendo, ou não vai adiantar nada, mudar o nome não vai resolver. E aí eu falei, tá. Parece fácil. Careca, tinha saído da casa dos pais também, fui morar com a Lu, né? Começo do relacionamento, a gente já foi morar junto. E aí eu
eu virei a chave mesmo, assim. Que depois foi uma coisa que eu tive que tratar com o PNL, porque me deu umas crises de identidade mesmo. Imagino, com Chegou uma hora que eu certeza. não entendia mais quem era o artista e quem era o produtor. Porque parecia que o Cleiton era o artista, era o intuitivo, e o Bruno era muito de exatas, era o cara de número, de projeto. Se tivesse o contrário. Não, na tua Não? cabeça, na minha não. O Cleiton desenhava, o Cleiton estava Aham, envolvido com tá música, certo. o Cleiton buscava a dublagem, o Cleiton fazia os filmes. Aí o Bruno virou o produtor e aí ele estava à frente de um coletivo fazendo as coisas acontecerem. Mas eu comecei a me sentir cada vez mais produtor e menos artista Artista. na questão intuitiva, porque eu sempre fui um cara mais intuitivo que técnico. Uhum. E aí eu comecei a entrar em parafuso, assim. Mas enfim, é uma história que também leva alguns anos aí. Fato é que nesse momento eu mudo o nome. Nesse papo nosso eu te pedi para trabalhar na do Brasil, porque eu tinha a tal da dívida que eu precisava pagar. Eu falei, Zó, eu tenho a dívida, não nego, não tenho Lembra, não recursos. nego, pago quando puder? Tô sem trabalho, tava fazendo uns eventos que caiu, eu não tô mais e tal, como é que a gente faz? Aí você se assustou com a história do cineasta, né? E falou assim: eu não consigo te prometer nada, porque você tá com um projeto tão bacana de cinema, o que que eu vou te dar, né? Eu falei: eu posso fazer qualquer coisa. É, me interessa aprender áudio, porque eu quero trabalhar com isso, né? Na edição. Então eu posso ser técnico de áudio. Aí você me jogou um balde de água gelada, né? Falou assim: vaga de técnico eu não tenho. Inclusive, o senhor não está fazendo faculdade, não está fazendo, estudando na área, você não pode ser estagiário de áudio. Eu tenho uma vaga na recepção. Você vai tirar lixo, vai fazer café, vai atender a porta, vai atender telefone, você topa? E eu disse, topo. E aí eu entrei na recepção. O mais louco é pensar que você não sabia dessa história, você não conhecia, e você não fazia ideia que eu trabalhava com contabilidade, porque eu não falei. Não foi Uhum. uma entrevista de Aham. emprego. Não, não foi. Foi Foi, um acerto de eu contas. te ajudo. Tá, vamos A gente, trocar. a gente definiu que eu ficaria por 6 meses, né, para pagar a Eu me conta. lembro que você disse que não ficaria, porque você tinha grandes Tinha projetos. mesmo, Né? grandes Eu projetos. me lembro É disso. verdade. Aí a do Brasil me abraçou, E aí foi eu ficando. abracei a do Brasil e virou uma coisa meio de simbiose, assim. Eu acho que foi muito maluco, porque realmente o grande projeto da minha vida, talvez naquele momento, tenha sido a do Brasil. O que é louco mesmo, porque eu estava muito certo de fazer a minha empresa acontecer, Uhum, de uhum. fazer a Não, eu me Intrasete lembro, a sua acontecer, postura era muito definida, né? né? Por isso que eu não vi espaço dentro do Brasil para É, você. mas é aquilo que eu falei lá no começo, né? Não é só fazer aquilo que você gosta, é aprender a gostar daquilo que você tem que fazer. E aí eu cheguei para trabalhar na parte administrativa, entendi que precisava dar atenção a algumas coisas na escola, né, na parte de produção, e as coisas foram funcionando, né? Pois E é, né? lá se vão longos Quantos? 12 para 13 já. 13 anos ano 12 que para vem. 13 anos. E aí hoje você dubla, dirige, produz. Neste momento você está produzindo e voltando a dirigir, né, o nosso terceiro, Terceira temporada. a nossa Quero terceira ser dublador. temporada do Quero Ser Dublador. Como é que pintou o Quero Ser Dublador na história da gente? Como é que é onde caiu esse QSD na vida da gente? Que essa ideia foi um presentão que o Hermes me deu, né? Que junta tudo isso. É muito maluco, mas junta tudo. Porque beleza, o Bruno administrativamente funcionou para a empresa e a gente conseguiu conduzir a empresa juntos, mas é aquela coisa, né? Eu tava deixando de ser artista para fazer a parte administrativa. Durante um tempo eu insisti, não sei se você lembra, eu tava fazendo teatro, tava Sim, gravando você fez, filmes, exato, levei umas exato. broncas sua, inclusive. Você tá muito cansado, cabra, você precisa parar um pouco. Eu falei, olha, eu sou artista, eu preciso fazer acontecer. E aí quando A a gente... dublagem só não te satisfazia. Eu nem dublava o suficiente ainda, né? Eu trabalhava dentro de um estúdio, mas eu tava chegando no mercado. Aliás, para muita gente eu tô chegando no mercado até hoje, mesmo com 13 anos, né? Dirigindo há, sei lá, uns 5, 6 quase. Mas tem muita gente que não me conhece, porque eu não fico indo nos estúdios da Oi tomar café, isso não existe E hoje não mais. existe mais Exato, mas isso, nunca né? fiz esse movimento. Eu sempre fui do trabalho com quem quer trabalhar comigo. As pessoas vão me conhecendo pelo meu trabalho.
e tá tudo certo. Então, assim, quando a gente começa a produzir conteúdos de audiovisual para dentro do canal da do Brasil, né? Acho que Entre Amigos faz parte dessa história também. Ah, nesse momento de ócio, pouca produção, o Hermes vem com essa ideia. Quero ser dublador, reality show de dublagem. E foi sensacional, porque me permitiu continuar contando essa história do cara que tá buscando o sonho pela dublagem, sabe? Eu vejo muito a minha história nisso. E proporcionando isso para outras pessoas, que é mais importante, É. né? E trabalhando o audiovisual e trabalhando a direção e conseguindo fazer isso tudo ainda, né, dentro da do Brasil, projetando a do Brasil e crescendo junto com ela. E mostrando a dublagem para o mundo, né? Exato, exato. Então, assim, é claro que história para contar o que não falta, inclusive a gente já contou essa história muitas vezes e Sim. tem muitos episódios aí de Vamos contar outras bastidores e vezes. tudo mais. Mas enfim, não só o Quero Ser Dublador, acho que tudo que a gente vem fazendo faz parte de uma fase de crescimento muito importante da do Brasil, né, que vem assumindo mesmo, porque hoje ela assume outras áreas, né? A do Brasil não é só a escola de dublagem, ela não é só um estúdio de dublagem, hoje ela é uma criadora de conteúdo, ela está nas redes sociais de forma muito ativa. E estando na rede social, ela agora tem esse novo papel e mostrando para o ator as grandes possibilidades que ele tem como profissional, porque ele não é só um ator de teatro, só um ator de televisão, só um ator de voz, ele também pode ser um ator de mídia social, no momento em que as mídias sociais estão pedindo novos profissionais para isso, né? E a do Brasil vem junto com isso, É, é isso. né? E, e assim, eu não poderia estar mais feliz porque, assim, ver o tamanho que a gente chegou, né, hoje, né, com a equipe que a gente tem, que é uma equipe muito apaixonada por aquilo que faz, né, aquela mesma paixão que eu tinha lá atrás e não sabia como desenvolver, e brigando para fazer acontecer, e ver que tem muita gente chegando e com esse mesmo pique e contribuindo, né, de forma muito positiva para essa história que a gente continua contando e ter esse feedback ainda dos nossos alunos, sabe? De, cara, eu entro aqui, eu não quero sair, esse lugar abraça a gente, É. aqui eu sou acolhido, eu me sinto em casa. Isso vem reforçando diariamente para mim as escolhas que eu fiz lá atrás, sabe? Acho que o mais importante dessa conversa, Zó, é que realmente chegou no momento onde eu entendi todo o movimento que eu fiz e ficou claro pra mim que, cara, tá tudo bem se eu não dublar tanto quanto eu gostaria. Eu não tinha mais aquelas expectativas de aparecer e tal. Isso que eu faço me satisfaz. Eu tô feliz com o que eu tô fazendo. Eu tô feliz com o que a do Brasil tá conquistando e esse passou a ser o meu projeto, sabe? E só quando eu entendi isso e assumi isso pra mim também, este é o meu projeto, parece que as coisas começaram a deslanchar. É, porque como você disse, né? Não basta fazer o que gosta, né? Tem que gostar, Tem né? que gostar do que faz. E quando a gente consegue juntar as duas coisas numa só, né? É, E numa mesma casa que sempre esteve aberta e sempre se colocou como essa é a sua casa, a sua, de cada aluno que entra aqui, sim. né? É sempre a sua casa. E eu tenho um prazer enorme, uma gratidão enorme por você ter compreendido que esta era a sua casa. Eu acho que a nossa história por hoje vai ficar por aqui. Né? Haja Mas, assunto pra contar. puxa vida, obrigada, Bruno, por você ter, enfim, entendido. Ah, não, enfim, não, porque você entendeu desde o começo, talvez não tenha tido esta clareza Sim. de que esta aqui era efetivamente sua casa. A minha e de tantos outros, né? Que chegaram depois e que continuam chegando. Então eu sou muito grato ao Hermes, a você, a do Brasil, por ter sido acolhido. Obrigado. Obrigada, querido. Muito obrigada. Pois é, gente. Entre amigos é assim. Então, até a próxima.